Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre essa epidemia no nosso Brasil dos chamados reality shows, com os seus valores e contravalores, mas o motivo desse programa foi realmente o clamor das pessoas. Muita gente gosta, mas tem muita gente que também não aprova e tem aí um parecer que precisa ser respeitado. Inclusive, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil fez o seu pronunciamento atendendo o pedido de tantos pais, educadores, famílias, enfim, que não são muito a favor dessa febre, dessa epidemia que tem tomado conta da nossa televisão brasileira e que vale a pena aqui conversarmos sobre. Referente à nota da CNBB, duas grandes emissoras do nosso Brasil responderam. Uma foi a Rede Globo de televisão e a outra foi a Rede Record. A Rede Record respondeu dessa maneira. A Rede Record considera que a nota da CNBB não faz referência a nenhum dos programas do tipo reality shows produzidos em nossa emissora. O programa A Fazenda convida os participantes a atividades relacionadas ao campo e à natureza, promove a vida no campo, Ídolos procura novos intérpretes, Aprendiz, aqui ele está dizendo de alguns, né? Oferece oportunidades de trabalho, Troca de Família, relata experiências de convivências de estilos de vida diferentes, e Extremo Makeover Social acompanha a construção de creches. Todos são programas que respeitam os participantes e os telespectadores. Inclusive, alguns deles têm classificação indicada que permite a exibição em qualquer horário do dia. É o que diz a nota da Rede Record de televisão. Nós começamos o nosso terceiro bloco, mais uma vez, escutando as pessoas nas ruas e aí perguntamos a elas por que as pessoas nesses programas acabam sempre tendo simpatia por alguns participantes e uma certa apatia, não é, ojeriza por outros participantes. Vamos ver o que as pessoas responderam. Eu acho que as pessoas se identificam com aquelas pessoas que são sinceras, né? Que expõem os sentimentos. As pessoas se identificam com essas pessoas que são espontâneas. Agora, as pessoas que fazem jogo que são falsas, né? As pessoas não gostam, né? Tendem a banir dos reality shows. Talvez seja por causa da personalidade que ele transmite. Se ele é um vilão, vai fazer um lado mal. Se ele é uma pessoa bom, vai ser tido como um mocinho. Pela atitude dos próprios participantes, que a gente gosta ou não gosta, tem antipatia ou não tem antipatia. Quer dizer, passa a torcer para ele ganhar ou para ele perder. Eu acho que a maioria das vezes o pessoal que fica dentro das casas, eles tendem a agir igual algumas pessoas fora da casa. Então eu acho que o pessoal se identifica com isso, né? Cara, boa pergunta, hein? Não sei, eu acho que isso vai mais de pessoas que não têm personalidade própria, talvez, tentam se identificar com outros, tentam ser o que os outros é. Eu acho que deve se identificar, né, com algum desses personagens, ou raiva deve ter magoado ele, alguma coisa, aquele personagem magoou ele no passado, né? E se identificar positivamente porque é alguma coisa que no passado fez bem a ele, né? E por isso ele sente prazer naquele momento, ou se identifica com aquela pessoa, alguma coisa do tipo. Porque tem uns que você tem antipatia por eles. Você olha, fala assim, nossa, aquele não é o anjo da guarda. Pois é, tá aí a opinião das pessoas, não é? Uns são a favor, outros são contra. E vira essa verdadeira torcida do Brasil, não é à toa que é o país do futebol também, não é? E a paixão do torcedor também se dá nessa esfera aí. Mas, ô Frei Moser, até aqui tem uma questão interessante. Porque, quer seja no chamado Big Brother, né, que é um participante anônimo que busca fama, quer seja nesse reality show da Record, por exemplo, A Fazenda, ali já é o artista. Mas o interessante, né, o telespectador, né, o participante ou o artista, no programa ele é humanizado. E o telespectador, ele ganha quase que um poder de Deus, né, porque é o telespectador que decide, ó, esse está eliminado, aquele continua. É um negócio, será que as pessoas, no fundo, está uma sede de poder também? Pelo menos aqui eu mando. Não tenha dúvida, você tocou num ponto muito sensível. Lá no fundo, todos nós queremos subir, aparecer, ser importantes, ser aplaudidos. E como o povo não tem voz aqui nesse país, não tem muita voz,
Então, chega evidentemente, chega nessa hora, ao menos dos programas da fantasia vai fora. Bom, eu gostaria de voltar aí às respostas que foram dadas pelos entrevistados, muitas interessantes. Inclusive, por exemplo, um encarna o mocinho, outro encarna o vilão, não percebendo que todos nós temos algo de mocinho e algo de vilão dentro de nós. Isso se chama graça e pecado. É sempre essa eterna luta, luz e sombra. Outra pessoa chamou a atenção que personalidades fracas tentam se identificar com alguém, porque se sentem isoladas, sozinhas. Então, algumas observações. Agora, eu refletindo sobre essa questão, por exemplo, aí, dos reality shows, a privacidade, etc, etc, e o que a Maria de Fátima falou, dos contravalores, querem impor contravalores, eu achei muito interessante. Lá no fundo, quem produz esse tipo de programa tem segundas intenções. Não é apenas ter audiência, não é apenas, digamos assim, ser reconhecido pelas suas qualidades artísticas, mas é também impor certos valores, entre aspas. Por exemplo, não é? Exaltando o que uma senhora chamou, desculpa, uma senhora é de idade, ela chamou, eu também posso dizer, sacanagem. Ou seja, qualquer comportamento vale, isso hoje já, não é? Qualquer coisa serve. Muito bem. Outra coisa muito interessante, nós condenamos o bullying, olha ali em toda parte, e no entanto, ali se faz exatamente isso, mostrar como é que você humilha uma pessoa, como é que você faz escárnio de uma pessoa, traduzindo. Então, são contravalores. E quando a CNBB, ela diz que coloca em questão valores fundamentais, está pensando exatamente nisso. A dignidade, a serenidade, depois a privacidade. Eu acho que um dia nós temos que abordar essa questão da privacidade. Por quê? Hoje, com as câmaras em toda parte, na prática, ninguém mais tem vida privada. Em nome da segurança, em nome da modernidade. Então, eu acho que isso é um tema interessante para a gente debater. Não é? Sem sombra de dúvida. Ô Maria, agora eu gostaria de chamar a atenção do nosso telespectador e aqui indicarmos, não é, algumas questões pastorais. A Rede Globo, na sua nota, disse uma coisa muito importante. No que nos refere, somos gratos pelo reconhecimento do papel positivo que a televisão aberta e privada desempenha no Brasil. Aí eles transferem a responsabilidade como se não tivessem. E concordamos que cabe aos pais selecionar o que os seus filhos devem assistir, como tudo que pode influenciar na formação dos jovens. Ou seja, então eu gostaria que você colocasse agora para os amigos que nos acompanham, porque televisão, quem tem o controle na mão somos nós. É óbvio que do outro lado da telinha, não é? Aqueles que produzem, aqueles que realmente fazem toda esta trama acontecer, eles têm a sua responsabilidade, mas a gente sabe, e aqui talvez a gente não consiga mudar certas cabeças, mas a gente pode com certeza fazer muitos pais refletirem nesta hora. Quer dizer, quem tem o controle de assistir canal A ou B, programa tal ou não, são os pais, são os educadores. Então, o papel dos pais, dos educadores, realmente, como diz a nota, é muito importante, né? É muito importante. E os pais têm que estar sempre cientes do que os filhos estão, inclusive, assistindo na televisão, na internet. Isso tudo cabe aos pais realmente. E outra coisa que é muito importante para que os valores fiquem bem claros, os pais têm que estar o tempo todo aproveitando, inclusive, esses momentos para apontar para os filhos essa noção de crítica, né? Aguçar a crítica, para que eles comecem a perceber os contravalores que estão ali. Inclusive, é muito importante não só falar, mas as atitudes dos pais. É muito importante. Cada atitude do pai vai refletir sobre esse filho e vai ajudá-lo para que ele realmente saiba o que é o correto e o que não é. Então, uma das coisas que uma coisa muito simples, por exemplo, o telefone tocou, se o pai vira para a criança e fala assim, fala que eu não estou. É muito comum, né? Muito comum. Não deveria, obviamente. Não deveria. Isso é um contravalor. Você já está ensinando seu filho a mentir, a ludibriar. Então, isso tudo os pais têm que estar atentos. Tem que estar atento,
para o seu papel educador. Então, não basta falar somente. As suas atitudes, a sua maneira de ser vai fazer a grande diferença. E então, ela tem o papel, sim, de criticar, de apontar, de mostrar, né? E fazer com que a criança, eu lembro meu filho estava assistindo um desenho lá, e um desenho muito violento. Quando eu cheguei na sala e vi, eu falei com ele, falei, olha só, o que você acha que isso aí vai ocasionar? Você acha que é correto uma criança bater na outra, humilhar a outra? Ele falou, mãe, isso não está certo não. Eu falei, pois é, então para que você está perdendo seu tempo assistindo isso? Então, você vai aproveitar esse programa, então, para lá na sua escola, falar com seus coleguinhas, para não humilhar o outro, para não bater, para não puxar o cabelo. A sua atitude pode fazer a grande diferença. Tá certo, isso mesmo. Agora, esse negócio da atitude, e um diretor de empresa, quando vem um fiscal, manda a secretária dizer, ele não está, né? A gente pode, né? Aí é restrição mental. Aí é restrição Tremosa, e em termos de governo, claro que nós já falamos aqui, inclusive em alguns outros programas, não é? Sim. Que no Brasil vivemos, graças a Deus, a liberdade de expressão, isso se dá nos vários âmbitos, inclusive da televisão, mas o governo pode fazer alguma coisa nesse sentido? Eu acho que poderia sim. Não no sentido que alguns do governo, elementos do governo querem, ou seja, censura. Não. Agora, contrapor programas mais consistentes. Isso caberia ao governo. Por exemplo, ao Ministério da Educação, uma verdadeira educação afetiva, sexual, verdadeira, profunda, antropologicamente bem fundamentada, respeitando, eu diria, a dignidade do ser humano. Então, nesse sentido, sim. E depois também, por exemplo, que a Maria de Fátima colocou muito bem, ajudando a criar o senso crítico. Porque lá no começo, quando você começou a falar, Maria de Fátima, não, porque os pais têm o controle. Não, você não tem o controle. Seu filho, quando você está fora, faz o que bem entende. Agora, criar o senso crítico, ajudar a criar o senso crítico. Isso é educar função, para os valores, para a responsabilidade, para então, os limites. Exato. Então, da escola, da sociedade no seu todo. Então, nesse sentido, sem dúvida, o governo pode e deve fazer muito. Não é? Agora, não é no sentido de coibir, ou no sentido de dizer isso pode, isso não pode, porque senão nós vamos cair numa ditadura. Claro. Não é? Isso eu acho que ninguém quer. Ninguém Exatamente. sustenta. Por isso que estamos aqui tendo a liberdade de partilhar um tema como esse, delicado, para alguns até polêmico, mas que nos oferece a oportunidade de uma boa reflexão, não é verdade? Então, Maria, por favor, obrigado pela sua participação aqui no Em Pauta. Deixa aí, então, aos nossos telespectadores uma mensagem final, por favor, especialmente à família brasileira, uma vez que você participa da pastoral familiar, não é? E fala tantas vezes aos pais, filhos, enfim. Exatamente. Despertar para os pais esse papel educador. Eles não podem se furtar a isso. Então, é muito importante. Vão investir na sua família, vão investir nos seus filhos, vão investir na educação, uma educação voltada para o amor, voltada para a concórdia, para o diálogo. Isso é muito importante. Então, esse é o papel dos pais, de estar ali cuidando com amor, com carinho e preparando para uma vida sadia. Você tem um apresentador, Frei Moza, que diz assim, vamos dar uma espiadinha? Não vamos dar uma espiadinha, não. Dê aí uma palavrinha, dá uma palavrinha. Tá. Eu queria dizer o seguinte, não apenas os pais, mas, por exemplo, eu estava pensando nas catequistas. Exato. A gente tem que trazer à tona, porque essas crianças estão vendo. É claro. É aquela piadinha, né, de duas crianças que foram com a vovó, no jardim zoológico, não vou contar. Mas diga-se de passagem aqui, não são somente crianças não, viu, Frei? Quem dá audiência para isso é jovem, é adulto, é casado, é pessoa mais velha, não é coisa de criança apenas, não. Não tenha dúvida, mas eu acho que do ponto de vista pastoral, das várias pastorais, pastoral familiar, pastoral, vamos dizer, não só da familiar, mas também a pastoral no sentido da sociedade, da promoção social, senso crítico, educacional, enfim, eu acho que há muito de pastoral aí. Ajudar as pessoas a saber escolher os programas que constrói. E, por outro lado, se por acaso vê algum programa que não está lá muito de acordo com as suas convicções, saber se posicionar e saber, eu diria, desenvolver o senso crítico em si e naquelas pessoas que estão mais sintonizadas consigo. Tá certo. Olha, e com essas palavras nós estamos aqui terminando o nosso programa, agradecendo e muito o seu carinho,
a sua participação e dizendo exatamente isso, né? A vida é feita de escolhas. Se escolhemos bem, vamos colher bons frutos. Se escolhemos mal, vamos colhendo esses maus frutos em termos de uma personalidade um pouco torta, ideias meio erradas da vida e assim por diante. Então, escolhamos o bom caminho, escolhamos a felicidade. Um grande abraço para você que esteve conosco, um ótimo final de semana e a gente se encontra na próxima sexta-feira, se Deus quiser.